Empresária reclama, músicos são presos na 15. Confusão é grande. Vem, que juntos ninguém segura a gente, virou. Já é agosto, estamos no dia 1º de agosto. Vamos no pique da notícia? Vem cá comigo. Porque aqui em Curitiba nós estamos vivendo uma polêmica que não para. A história dos músicos no centro da cidade, dos artistas. Esse som que você vai ouvir agora, sobe o som pra mim. Ele te incomoda? Os caras estão lá ao vivo. Ah, essa imagem é ao vivo? Porque é o seguinte, ó. Os músicos estão lá tocando. Você está passando pelo centro. A pergunta que eu te faço é, te atrapalha? É incômodo? Você queria que eles não tivessem aí ou aceita? É ao vivo, você está vendo aqui no Balanço Geral. Por quê? Tivemos músicos presos ontem aqui em Curitiba. E uma confusão enorme, deu polícia, empresário fazendo boletim de ocorrência. Foi uma correria daquelas no centro da capital. Vamos para o Facebook? Eu quero ver você participando comigo, porque lá nós abrimos uma enquete, tem uma pergunta para você, deixar a sua opinião. Vamos lá? 3 músicos de ruas foram detidos e tiveram os instrumentos apreendidos depois de denúncia de perturbação de sossego. Aconteceu na Rua 15, a nossa principal rua aqui em Curitiba. Você acredita que essas músicas ou esses músicos incomodam? Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Vamos embora, ó. 72% já está até cantando junto, tá escrito ali. Não, até canto junto. Vamos ver? Andem pela 15 a qualquer hora do dia. Além da música, os vendedores de alfajor, chip daquela, de outra, exames de vista, funcionário de restaurante gritando preço e cardápio, assistência de celular, todos com divulgadores berrando pelo calçadão. Realmente não temos paz mais. Se fossem só os músicos, estaria de bom tamanho. Isso é uma verdade também, acontece de tudo lá. Se incomodam, principalmente quando os profissionais afetados precisam de concentração para realizar o seu trabalho. Foi isso que a empresária falou. Eu preciso de concentração, a música atrapalha. Chamou até a polícia. Perturbação de sossego são aquelas pessoas te forçando a comprar alfajor. Tem alguns alfajores que são até bons, de vez em quando eu compro. Até então, como é que é? Coloca eles tocando 4 horas seguidas na porta do seu trabalho. Ah, tá. Então coloca eles tocando 4 horas seguidas na porta do seu trabalho. Na rua da sua casa, coloca lá. Vixe, olha, tem muita gente na enquete dizendo que não incomoda, mas nos comentários o bicho tá pegando. Você pode participar também, tá aberto, é seu. Este é o nosso Balanço Geral. Vamos lá, facebook.com/BG Curitiba. Confusão na Rua 15. Eu passo muito por lá, as nossas equipes de reportagem, você também, todo mundo passa pela Rua 15. É música de um lado, é gente vendendo alguma coisa do outro. Só que aí uma empresária, ela ficou brava. Isso aqui não aguento mais, o som tá muito alto. Ela pegou o telefone e ligou para a polícia. Aí no centro da cidade fez assim, ó, choveu de viaturas. Prenderam 3 músicos e levaram todo o equipamento deles. Agora, será que o som estava muito alto de verdade? Incomoda de fato? Balança. Essas imagens foram gravadas por pessoas que estão insatisfeitas com o ruído provocado pelas caixas de som de alguns artistas de rua. O primeiro vídeo foi gravado à noite. Do alto de um edifício, dá para ouvir bem a música. Já este outro vídeo foi gravado durante a tarde e a nitidez do som é a mesma. Nós conversamos com várias pessoas que trabalham aqui na região e a maioria delas admitiu que o som produzido pelos músicos aqui no local, às vezes, ultrapassa do volume, fica muito alto e fica realmente difícil para cumprir a jornada de trabalho. O caso da dentista, que tem um escritório no 18º andar desse edifício. Para ela, na tarde dessa quarta-feira, também estava impossível de atender a uma cliente que estava sentada na cadeira e anestesiada. Ela veio até aqui embaixo, conversou com os músicos. Diante da negativa, ela foi até o consultório e chamou a polícia, que veio até o local e apreendeu os 3 cantores. Detalhe, aqui só ficou o cover do Elvis Presley, cantando bem baixinho e com uma caixa de som
bem pequeno. Além dela, pelo menos outras 3 pessoas ligaram para o telefone 190 para reclamar do barulho. Essas fotos mostram o momento em que os artistas e os equipamentos de som são apreendidos pela PM. Inconformado, um deles afirma que o som durante as apresentações é sempre moderado. Existe uma legislação que prevê 65 decibéis para aquela área ou 55 em período noturno. E a gente não estava ultrapassando esse limite. Conversamos com a dentista que foi até o batalhão da polícia registrar o boletim de ocorrência contra os cantores. Faz quase 3 anos que eu peço isso. Eu chegava a descer de jaleco na rua. Por favor, abaixe. Olha, nós temos... Não tenho, já levei cuspida, me mandam chamar a polícia. Eu sou conhecida na rua, olha, dentista. Aí eu sou a chata, entendeu? Mas é que eu não sou a chata. Eu resolvi que agora, se eu tenho uma lei que me protege, que me dá o direito de trabalhar no sossego, eu vou atrás. Os músicos assinaram a um termo circunstanciado e foram liberados. Porém, o equipamento de som ficou apreendido. A gente vai agora aguardar uma decisão judicial. Mas até que isso aconteça, a gente vai, infelizmente, vai ficar sem ter trabalho, vai ficar sem ter como pagar aluguel, sem ter como pagar a conta de água, luz e nem mesmo nossa comida em casa, né? Disparo contra o sol, sou forte por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoa. Eu sou o cara. O cara aqui disse que vai continuar tocando agora. Só que desta forma aqui, num tom mais brando, para que as pessoas não venham mais reclamar, né? Tranquilo? Hashtag profissão artista. Se quiserem colocar no Facebook isso aí para ajudar a gente, hashtag profissão artista. Arte não é crime, arte é para quem gosta, arte é para quem quer, para quem curte o nosso trabalho. Minha metralhadora cheia de mágoa. Arte é para quem gosta, para quem quer, eu gosto bastante. Mas onde é o limite do incômodo? Aonde é o ponto que a gente encontra para não atrapalhar a vida do outro? Porque também não pode, né, atrapalhar. Nader Khalil, colega novo aqui da RIC TV Record, seja muito bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Eu, em nome de toda a nossa equipe, desejo a você um enorme de um sucesso, meu irmão. Agora, me diz uma coisa, Nader, como é que tá o bate-papo aí? O que o povo tá falando? Eu quero saber a opinião das pessoas. Boa tarde. Olha, Rivaroli, primeiro, muito obrigado. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós chegamos aqui cedo e eu vou falar para você. A partir do momento que nós pisamos aqui na região da Praça 15, a situação aqui ficou bem complicada. De um lado, nós ouvimos pessoas que gostam de passar por aqui e ouvir esses músicos. Mas, por outro lado, também ouvimos pessoas revoltadas com o barulho, com o som. E um detalhe, nós vimos na matéria do Lúcio que um trio acabou tendo os equipamentos apreendidos. Mas, para nossa surpresa, ao chegarmos aqui hoje cedo, nós nos deparamos com esse trio aqui. E olha só se não são os 3 músicos que tiveram os equipamentos apreendidos e que nós mostramos o flagrante. E tá ali uma caixa, aqui tá outra caixa. O Raul tá aqui que deu entrevista pra gente. Eu vou pedir uma palhinha no som, só pra gente fazer aquele sobe-som baixinho e fazer uma entrevista com você. Raul, esses equipamentos aqui foram aqueles equipamentos que foram apreendidos? Não, esses equipamentos são outros. Eu dei um jeito de emprestar com amigos aqui. Ou seja, aqueles equipamentos vocês não recuperaram ainda? Aqueles equipamentos não foram recuperados, eles ficaram apreendidos na delegacia mesmo. E agora acredito que vai ser liberado pós audiência com o juiz, né? Até então a gente está trabalhando com equipamentos aqui emprestados por amigos e segue porque a gente depende disso como sustento, né? E é assim que eu pago o meu aluguel, é assim que a gente paga as nossas contas e, portanto, a gente tem que seguir trabalhando. Então vamos fazer o seguinte, toca aí no volume que você está tocando, que estava tocando quando a gente chegou, leva a música que você estava tocando, se eu não me engano, acho que era Guns N' Roses, pelo que eu ouvi, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o pessoal que está passando por aqui e nós vamos ouvir a opinião do povo ao vivo, porque aqui o povo tem voz e vez, e aí a gente vai ouvir, porque o povo é a voz da verdade. Então vamos começar ali, o pessoal está tocando, daqui a pouco eu vou ouvir também, Rivaroli, o representante da Organização Nacional dos Músicos. E a OMB, ela vai emitir uma nota de repúdio sobre o que está acontecendo aqui na capital, porque isso pode refletir em todo o Brasil de forma jurídica. Esse precedente que está sendo aberto aqui no Paraná pode trazer problemas em todo o país. E daqui a pouco a gente vai saber o que a Ordem dos Músicos do Brasil pensa sobre isso. Mas vamos lá, tem um senhor que está parado aqui, deixa eu aproveitar. O pessoal está tocando ali, eu estou vendo que o senhor parou, está ouvindo. Primeiro, o
que você acha desses músicos tocando na rua? Bem, primeiro eu queria dizer que eu sou advogado do Raul. Prazer, então ele tinha me falado pela manhã que não tinha advogado. Tem sim. Eu fui chamado pela Ordem dos Músicos, nós vamos ter uma manifestação às 3 horas da tarde aqui na Rua 15, também repudiando essa atitude truculenta, como foi a abordagem policial acerca da retirada dos músicos no exercício regular do direito deles, da manifestação cultural, dentro das normas. E fica um alerta, né? Curitiba é uma das poucas cidades que existe um dia próprio do artista de rua, né? Nós temos um dia do artista de rua e os artistas são tratados assim. Esta ação que aconteceu ontem foi apenas uma de várias outras que já aconteceram. Existem situações ainda mais graves acontecendo com os artistas de rua. Eles estão recebendo bombinhas, né? Existem alguns prédios que arremessam bombinhas nos artistas. Tem uma artista de rua chamada Daisy que levou uma bombinha na cabeça. Eu até vou dizer para o senhor, o senhor falou uma coisa muito bem, eu vou até aproveitar, vou ouvir o pessoal na rua para ver o que o pessoal está falando. Eu quero ouvir a população para saber o que o pessoal pensa disso. Deixa eu passar pelo outro lado de cá, eu vi que o senhor está passando, ficou olhando. O que o senhor acha desses músicos que se apresentam no centro? Legal, de boa. Não atrapalha, não incomoda? Não, pra mim não. Esse som alto aí não é um certo incômodo? Pra mim não, pra mim tá de boa. Certo. Deixa eu aproveitar, tem uma senhorinha passando aqui. Para a senhora, qual a opinião da senhora sobre esses músicos que se apresentam pelas ruas da cidade? Legal. Não incomoda esse som, esse barulho? Não, é até bom. Gosta bastante? Gosto. E a senhora, gosta dos músicos que se apresentam? Incomoda esse som, esse barulho? Não, é bom que alegra o pedaço, né? Não incomoda, não. Música traz alegria. Traz alegria. Em relação ao volume, não é inconveniente? Não, eu não acho, não. Porque tá na rua, não tá em ambiente fechado, né? No hospital, né? Não tem. Mas é o seguinte, ó, a gente ouviu a população, só por último aqui, eu vi que o senhor estava passando ali. Essa música que tem no centro da cidade incomoda quando você está passando por aqui? Não, incomodar assim, é um pouquinho barulhento, né? Mas a gente acostuma, né? Não é nada incômodo, dá para passar tranquilamente, mesmo o som sendo muito alto ou não? Não, dá tranquilamente. Cada um tem seu direito, né? Trabalhar como pode, né? Do jeito que tá difícil o desemprego, né? O pessoal tem que se virar, né? Aí então, desse lado é o lado da população, Rivarola. A gente ouviu ali até por coincidência um advogado do Raul, porque quando eu cheguei aqui ele tinha me falado que não tinha um representante legal ainda diante daquela ação, que agora ele vai ter que responder do termo circunstanciado. Mas a caixa de som dele está virado para essa loja aqui, ou seja, de frente para o som, recebe diretamente a música. E eu queria saber das meninas aqui, não sei se eu posso entrar para perguntar, o som atrapalha aqui? Esse som, esse barulho, posso dar licença? Estamos ao vivo aqui na Rede TV Record. Queria saber do senhor, o som atrapalha, é inconveniente essa música aqui no centro? Não, que isso, jamais. Não? Não, acho que não. Eu vi que o som fica diretamente para a loja de vocês aqui, pode dar um eco, um barulho, um som muito alto. Mas o som tá bom, né? Vai muito da intensidade do som, né? E nesse caso? Não, nesse caso tá suave, né? O senhor acha dessa polêmica que alguns comerciantes, pessoas que trabalham aqui na região, eles não gostam dessa música, do som, eles chamaram a polícia já, músicos teve equipamentos apreendidos. Qual a avaliação do senhor sobre isso? Mas tem uns que exageram um pouco, né? Tem uns que exageram, a intensidade do som muito alto realmente incomoda. A deles ali não, deles tá num som na altura boa, né? Não sei se... Então para vocês aqui tá tudo bem? Tá suave, isso aí. Até alegra o dia? Passa a hora passar quando não tem cliente? Também. Rivarola, todo mundo... Como é que é? É um som agradável, né? Tá certo, então. A gente vai continuar por aqui, como eu te falei, Riva. Nós vamos ouvir o representante da Ordem dos Músicos do Brasil e também vamos ouvir uma advogada para saber, afinal de contas, a lei do silêncio, que todo mundo conhece a partir das 10 horas da noite e é muito comum em frente a escolas e hospitais, ela vale para o centro da cidade e mais, durante o dia? Como é que funciona tudo isso de acordo com a lei? É o que a gente vai falar também daqui a pouco. Eu volto com você aí nos estúdios. É isso, nada. Era polêmica aqui em Curitiba. É essa. Fica posicionada aí. Eu quero ouvir mais comerciante. Caça para mim comerciante que falem. Eu quero as pessoas falando, mas a gente quer ver essa coisa plural. Todo mundo conversando. Agora é o seguinte. Aqui em Curitiba a gente sabe que tem lá a lei orgânica do município e a Constituição do município. Né? Tem a lei do ambiente aqui que diz, olha, 65 decibéis até as 10 horas da noite e 55 depois das 10. Estourou isso? Apreende equipamento. Está dentro desse limite? Vida que segue. Porque esse nível de decibéis não incomodaria ninguém. Bom, quero ver a sua pergunta
A sua opinião, a sua resposta, você manda. Este é o Balanço Geral. A votação continua, já deu mais uma equilibradinha. São muitos e muitos votos até agora, comentários também. Vai deixando lá no nosso Balanço Geral Curitiba lá, @Balanço Geral Curitiba. Vamos para a opinião do povo? Tá aí, sobe aí para mim. Deixa eu ver. Quero ver as pessoas falando. Isso é gostoso de fazer. Ó, a turma tá brava com o pessoal do Alfajor ali. Tem gente respondendo em cima de outras pessoas. Andar na 15 está impossível. Tem muita gente interrompendo seu passeio, a sua caminhada. Você não consegue caminhar, olhar as vitrines ou desfrutar da Rua 15 sem ser incomodada. É a Rose Amaral falando. Aqui, Alexandre Lopes. Espera aí que a opinião dele é importante aqui, ó. Meu escritório fica em um edifício da 15. Quando tem músico cantando apenas com violão, não incomoda. Agora, colocar bateria, caixa de som, microfone, disputando quem canta mais alto, isso é arte de fazer algazarra, pensando apenas no próprio umbigo. Eu adoro principalmente se for o James Marçal, sou muito fã dele. Nader, volta aqui para a nossa conversa, porque o assunto é polêmico, mexe com Curitiba. A nossa capital sempre foi uma cidade que incentivou a cultura. Tem empresário que gosta, tem empresário que não gosta, e a polêmica é enorme. Até existe um estudo, Rivaroli, isso no mundo todo, onde turistas que frequentam locais e lugares onde existe uma atração cultural, e esse tipo de músico se enquadra, os turistas acabam ficando um pouco mais no local, ou seja, eles acabam permanecendo de 1 a 2 dias a mais do previsto exatamente por essas atrações. Agora, eu, quando estava aqui me preparando para participar ao vivo, eu baixei um aplicativo no meu telefone chamado dBmeter. Ele mede a intensidade do som em locais abertos. E nesse momento nós estamos aqui há um pouco mais, vou pedir para o Dilson mostrar, 10 passos, cerca de 22 metros dos músicos. E onde eu estou aqui, olha só quanto está medindo nesse momento. Deixa eu voltar aqui, vamos lá, olha só. Vou tentar mostrar para você no telefone aqui por causa da claridade. Nesse exato momento, em torno de 80 decibéis. Só que a legislação diz que seria 65, certo? Então aqui, ó, 70. Mas o que eu vou fazer com você? A gente vai sair longe dos músicos. Vamos dar uma voltinha por aqui, enquanto isso eu vou ouvir outros comerciantes. E depois, longe dos músicos, eu vou medir a intensidade do som aqui no centro da cidade. E você vai ver que a situação complica por aí. Antes, deixa eu perguntar para o senhor, o que o senhor acha desses músicos que cantam e tocam? Legal. Não me incomoda? Não. Não atrapalha? Nem um pouco. Não traz nenhum inconveniente? Não. O senhor está sempre por aqui? Estou sempre aqui, só que eu estava ouvindo lá em cima, você entrevistando o pessoal, que é para pagar aluguel, água, luz, e o advogado está ali do lado. Me desculpa, né? O senhor estava assistindo a gente agora? Eu estava assistindo aqui em cima. Já desceu? Já desci só para ver. É a força do microfone da RIC TV Recorre, Varoli, viu aí? Estava assistindo a gente lá em cima e já desceu para conversar conosco. Deixa eu ouvir outros comerciantes aqui, o pessoal que trabalha aqui no comércio. Aqui, ó, nesse lado de cá que está o caixa. Vou pedir licença para as meninas aqui, só para saber, nós estamos ao vivo, eu só queria saber uma coisa. Essa música, esse som atrapalha vocês no trabalho, nas lojas, nos estabelecimentos comerciais? Claro que não, é bom. Não incomoda? Não. É porque, não sei se você está acompanhando, uma polêmica. Alguns comerciantes estão reclamando e até alguns equipamentos foram apreendidos. Não, pra gente não incomoda, até que a gente tem até uma caixa de som aqui dentro, né, da loja, né? Então, não vai incomodar. Tá aí, tem até uma caixa de som, tá do lado de cá a caixa de som, o som fica ligado, ó, deixa eu mostrar pro lado de cá, Nilson. A caixa tá aqui do lado, realmente. Rivaroli, foi meio que unânime a situação. Mas agora eu vou medir aqui, longe de onde nós estamos, ó, mais de 30, 40 metros de onde nós estávamos antes. E vamos medir a intensidade aqui. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Nilson, mais para longe, vamos vir para cá rapidinho. Só pedir desculpa a você que está em casa, porque a gente está ao vivo exatamente por causa diante dessa polêmica que vem acontecendo. Ó, fechar aqui, vamos abrir. De novo aqui. Tá, Riva, eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu volto para a gente mostrar mais aqui, mas foi meio que unânime. Todo mundo que a gente falou do comércio disse que não atrapalha. O pessoal também que passando por aqui diz que até gosta das músicas e dos cantores que se apresentam aqui no centro da cidade. Bem lembrado por você também, Nader. Onde tem esse tipo de manifestação artística, o turista fica mais tempo. Se ele fica mais,
traz mais dinheiro para a gente. A confusão é grande. Nós vamos continuar nesse caso, já a gente traz outros lados aí dessa mesma história, tá bom? Vamos voltar a falar da polêmica da 15, já aqui no programa. Olha lá, ó. O Nader tá lá, o Nilson também, o som tá rolando, a gente já mediu, tá acima dos 65, que aí não pode. E aí, isso incomoda mesmo de verdade? Já a polêmica é grande. Agora, o que não é polêmica? A polêmica na 15 continua, não é de hoje, é antiga. Estão tentando regular a lei para deixar mais claro o que pode acontecer aí na 15 com relação aos artistas. Ô, Nader, você já viu aí que o povo parece ser a favor. Os empresários é que dão uma titubeada no negócio, né? Não, e tem um detalhe, você cantou a pedra naquela outra nossa participação. Existe toda uma sequência, lei orgânica do município, lei estadual, aí vem a questão se o que os músicos estão fazendo é crime, Código Penal, mas acima disso tudo vem a Constituição. Afinal de contas, existe regra, lei? Existe algo que estabeleça uma diretriz para esses músicos? Falei aquela hora dos decibéis, certo? Vim para bem distante onde estavam os músicos. Nesse momento, a chamada emissão ou ruído branco. Olha só, vou ficar em silêncio 3, 4 segundinhos para não pegar o som da minha voz. Não baixa de 70, Rivaroli. Ou seja, o que estabelece 60, 65, o ruído branco, que é o ruído da rua, já ultrapassa isso. Então, como cobrar desses músicos que eles respeitem esses decibéis se a própria rua emite um ruído branco muito maior? O Manuel é representante da Ordem dos Músicos do Brasil. Manuel, você viu aqui, foi na sua frente o teste. Sim. O que a Ordem dos Músicos do Brasil pensa sobre isso, sobre essa questão? Olha, eu estou aqui como emissário da OMB, eles me conectaram justamente para vir defender essa questão dos músicos. A OMB vai tomar uma posição favorável aos músicos e aos artistas de rua em geral, porque o que está acontecendo aqui em Curitiba é uma contradição, como vocês já notaram. Existem essas leis, existe o artigo 5º da Constituição, que garante a liberdade de expressão artística e cultural, inclusive sem inscrição, não precisa de cadastro, não existe isso que eles estão tentando fazer na cidade. Além disso, fere o artigo 215 e 216A em especial da Constituição, porque ele garante no Sistema Nacional de Cultura o fomento, o financiamento, o incentivo de culturas populares, expressões artísticas, artistas de rua, e Curitiba é signatário do Sistema Nacional de Curitiba. Moral disso tudo, só para a gente pegar bem no foco da questão. Sim. Uma nota de repúdio e buscar de forma dentro da legalidade, permitir que esses músicos continuem se apresentando. Sim, a tentativa aqui vai ter que ser de regulação, uma regulação clara, porque existe outro aspecto ainda que foi levantado. O ruídos urbanos, tem leis que estão colocando a música como ruído, enquanto tem muita coisa que faz ruído e que não fiscalizam. Nós sabemos. Deixa quieto o carro de playboy, tem balada no batel que ninguém incomoda, tem rave que dependendo do dono ninguém fiscaliza. E aqui está virando uma questão de vida ou morte. E aí os músicos não, eles precisam sobreviver. Aqui é uma questão que estão atacando pessoas que precisam desse trabalho. E numa zona de turismo especial, que isso aqui ajuda a comunidade. Fomenta a economia. Fomenta a economia. E os fiscais não sabem lidar com as leis. O que acontece? Alguns vêm aqui com a lei de ruídos urbanos, só que tem a questão do zoneamento, do urbanismo, uso do solo. E a outra lei é a lei dos artistas. Conforme o cliente, como se diz, se enquadra num determinado. Vem o fiscal e diz uma coisa ou outra. Nós precisamos aqui de regulação clara do pode, não pode, mas visando a proteção dos artistas, visando que a manifestação seja livre, dentro de limites sim aceitáveis, mas que se proporcione que isso gere bem para a comunidade, para o turismo, para a economia e para a renda e emprego desses trabalhadores. Obrigado, Manuel, representante emissário da Ordem dos Músicos do Brasil, participando conosco ao vivo. Daqui a pouco, Rivaroli, eu vou ouvir uma advogada e ela é especialista nessa questão que envolve a lei do silêncio. Afinal de contas, o que a gente está vendo aqui, essa polêmica toda, ela se enquadra ou não? Será que a gente pode dizer que o que está acontecendo aqui está extrapolando a lei do silêncio? Se enquadra por causa do horário? É o que a gente fica sabendo. Daqui a pouco eu volto com você aí nos estúdios, mas a polêmica continua aqui no centro da cidade. Agora, Nader, o que a gente precisa ver é o seguinte, nós precisamos conversar com essa advogada para que ela diga pra gente, essa medição de decibéis é do lado dos músicos? É distante dos músicos?
aonde é que vai medir? Porque se você puxar aí pelo centro, ué, vai ser barulhento em qualquer lugar. Ó, ela já está aqui comigo. A hora que você quiser, ela está posicionada para responder esse seu questionamento, para falar sobre essa questão toda. Fico à sua disposição aqui no centro da cidade e aos nossos telespectadores também que estão nos assistindo, como aquele que a gente viu. Está aqui no centro, quer falar, tem uma opinião? A gente está aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar essa roda de conversa já. Nós vamos conversar com essa advogada. Você está num ponto da 15, que é mais ou menos no meio dela, mas tem muita gente que fica lá embaixo, lá perto da Praça Osório, onde está a obra. Pode perguntar para a advogada já, porque vamos medir esse decibéis de que jeito? Exatamente. Doutora Cleonice está aqui conosco, nós estamos exatamente aqui na 15 com a Monsenhor Carlos. Doutora Cleonice, nós medimos agora os decibéis e o ruído branco, como ele é chamado, ele ultrapassa os 70, quer dizer, é o ruído da rua. Como medir esse ruído dos músicos se a própria rua emite um ruído muito maior? Boa tarde. Primeiramente, quando existe mais de um ruído no local, há de se considerar que esses limites irá ultrapassar. Porém, o que acontece? Tem que haver um consenso entre as partes, porque durante o dia, sim, é permitido, é livre, inclusive, exercer atividade artística. A própria Constituição assegura isso, dentro dos limites previstos na própria lei municipal. E nesse caso, existe a questão da lei do silêncio. Nesse horário, ela se enquadra? A lei do silêncio tem os locais que eles são específicos. A própria lei discrimina. Quais são esses locais? São os hospitais, as escolas, inclusive tem que se manter um limite mínimo de 200 metros, que ali sim impera essa lei do silêncio. Agora, a perturbação do sossego, não existe um horário definido. A perturbação do sossego pode ocorrer num período noturno, vespertino e matutino. E é o que, nesse caso, os comerciantes do entorno, eles alegam. É a lei do silêncio e da perturbação de sossego. Não, a lei do silêncio, neste momento, ela não impera. Não impera. Mas a perturbação? A perturbação do sossego, sim, que configura um crime de contravenções penais, no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais. Mesmo com toda essa questão que envolve o ruído e o som dos músicos, aí nesse caso a perturbação de sossego fala mais alto. O que acontece? Existe um aparelho que ele mede a quantidade de decibéis que a pessoa pode se utilizar neste momento. Ou seja, para a gente chegar a uma conclusão se está ultrapassando ou não os limites aqui previstos pela lei, esse aparelho ele tem que ser direcionado especificadamente só para a música e não para os outros ruídos. Ou seja, Rivaroli, olha a polêmica, mas como é que você vai botar um aparelho que vai medir os decibéis só da música se há todo um ruído aqui? Não é um local. Vai gerar muita polêmica, vai gerar muita questão. Não é tão fácil assim, né, doutora? Não vai ser fácil resolver essa polêmica. Não vai ser fácil resolver essa polêmica, porque, veja, o que impera? Impera um consenso entre as partes, porque há de convir que a música, de certa forma, pode até incomodar os profissionais que estão trabalhando aqui. Mas não é só isso, tem vários ruídos que, junto com a música, faz com que... Exatamente. Tá bom, doutora, obrigado pela sua participação. Olha, Rivaroli, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu acho que nós vamos para um tribunal arbitral, fazer uma conciliação entre as partes, que vai ser muito melhor. Buscar um consenso entre leis, questões que envolvem a lei do silêncio, a lei do sossego e tudo isso vai dar o que falar, viu, Rivaroli? Pelo que eu estou entendendo, Nader, nessa medição aí vai ter que medir só o aparelho de som e esquecer o ruído que vem de fora. Então, se perto do aparelho de som ali der 100, tem que tirar os 70 da barulheira. Então, tem 30, aí você não pode tirar. E dá confusão, e tem empresário que reclama, o povo gosta. Ô, Nader, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte, faz essa medição para mim, pra gente fazer os descontos já. E aí você volta de outro ponto também, combinado? É isso. O Nader tá rodando pelo centro da cidade. A Rua 15 é muito querida. Isso. Pode ir lá para baixo. Todos nós gostamos da Rua 15. O curitibano tem um amor por ela, é a primeira rua que foi fechada só para passeio. Então nós temos que achar um consenso aí para não ter confusão. Deixa eu ir com o Nader, tá lá no centro da cidade, deixa eu ver o que está acontecendo. Parece que tem polícia chegando aí na confusão, Nader. Como é que tá a situação? Rapaz,
Olha que situação, você está vendo imagens ao vivo nesse momento, o soldado Ortiz e também o soldado Felício da Polícia Militar chegaram agora aqui exatamente onde nós estávamos acompanhando os músicos. E você pode acompanhar nas imagens que nesse momento o representante da Ordem dos Músicos do Brasil está por aqui também. O advogado que se apresentou aquela hora para a gente, que seria o representante legal do Raul, o músico, também está por aqui. E a doutora que nos deu entrevista falando até dessa questão que das leis ainda permanecia aqui no local. Eles estavam conversando sobre toda essa questão quando a Polícia Militar chegou aqui. E a gente, para não atrapalhar, a gente ouviu, pelo que o soldado, o Ortiz e também o Felício disseram, houve uma denúncia de perturbação de sossego e por isso eles teriam que parar. Muito educadamente, a Polícia Militar chegou aqui, falou com eles, pediu licença, pediu para que parassem a música, para que eles não tivessem os equipamentos apreendidos. Tanto que ele ainda reforçou, quero deixar bem claro que estou de forma educada, pedindo só que parem a música, porque está tendo denúncia de perturbação de sossego. Agora voltamos àquela questão. Quem teria denunciado? Qual pessoa que fez a denúncia? No local onde a denúncia, a pessoa que provocou essa denúncia, o som estaria muito alto? Há uma medição que provoque tudo isso? Doutora, a senhora está aqui acompanhando. É exatamente isso. Agora tem que saber aonde a pessoa que fez a denúncia, se realmente está atrapalhando ou não, não é? A questão é, tem que ter o aparelho para medir se efetivamente está ocorrendo crime por conta dos artistas aqui, por conta dos músicos. Porque se não estiver ultrapassando esses limites de densibilidade, não há crime. Eles podem sim, podem fazer. E nesse caso agora, a polícia pediu para que eles não toquem mais. E agora? Não tem um equipamento medindo. Por isso eles devem permanecer e vão tocar. E devem, não tem o porquê. Quer dizer, então, que a senhora recomenda, a senhora não é advogada deles, mas a senhora recomenda que eles não parem? Não pode parar porque é o trabalho deles. É livre o trabalho de exercer artisticamente da forma que eles estão exercendo o trabalho deles, não estão infringindo a lei, até porque não tem como provar se isso está ultrapassando. Dessa vez vocês estavam aqui na frente de todo mundo. Exatamente, nós estamos presenciando, inclusive a música está num tom bastante agradável. A música... Vendo que tem um pessoal da fiscalização ali, ó, fiscalização urbana. Deixa eu mostrar ali, ó. Dá licença rapidinho, Nilson. À direita ali, pessoal, olha lá. Pessoal da fiscalização urbana, o pessoal tá por aqui. Não sei se eles realmente, Varol, eles seriam fiscais, estariam acompanhando. Eu vou tentar chegar ali. Eu sei que estamos ao vivo e eu peço desculpa. O pessoal da fiscalização está por aqui. Vocês estão acompanhando essa ação da polícia aqui no centro? Não, senhor. Nosso trabalho é outro. Qual é o trabalho de vocês? Comércio ambulante, não. Comércio, mas no Eles não caso... estão comercializando, né? Não estão comercializando, não se enquadra. Para nós, não. No momento, não. Tá, então o pessoal da fiscalização da prefeitura não teria nada a ver com essa questão. Estão fiscalizando os ambulantes. Não seria a questão nesse momento, já que aqui a gente está tratando de músicos. O Raul está por aqui. Raul, deixei bem claro. Gostei da ação da Polícia Militar, que chegou de forma educada. Ele ainda disse ali, ó, estou bem educado, recebemos uma denúncia. Então, a gente percebe que nem a Polícia Militar gostaria de estar abordando vocês. Mas a respeito da PM, eu posso lhe dizer que eu sempre fui tratado com muita cordialidade, sempre foram muito simpáticos. Então, a situação da PM não teria nada do que dizer sobre abuso de poder ou situações do gênero. Eles sempre nos trataram com respeito. Bem claro, né? Houve uma denúncia de perturbação de sossego, e quando há denúncia, eles são obrigados a vir. E ele deixou claro, inclusive, que não é a atividade padrão, né? Enquanto a PM, de forma padrão, deveria estar atendendo a outras ocorrências. E agora, o que vocês vão fazer? Agora a gente vai baixar o volume e vai prosseguindo o nosso trabalho, né? Porque esse daqui é a nossa fonte de renda. Tá, mas não vão desligar totalmente, só vão baixar? Sim, que foi a orientação que a gente recebeu, que deve baixar o volume e a gente vai seguir agora com a nossa atividade profissional aqui. Tá aí então, Rivaroli, flagrante da nossa equipe hoje aqui no centro da cidade, em cima dessa polêmica, dessa discussão. Polícia Militar continua aqui, o pessoal da Ordem dos Músicos do Brasil, o advogado representante do Raul, a advogada convidada que participou conosco explicando sobre essa questão da lei do silêncio, do abuso do som. E agora a gente vai acompanhar, Rivaroli, os próximos capítulos dessa novela que, olha, na minha opinião, está longe de chegar ao fim. E a sua opinião é a nossa, é a opinião de quase todo mundo, vai longe. Tem pessoas que não se incomodam e que gostam. Vou ser honesto aqui, eu particularmente gosto, mas eu não trabalho no centro. Às vezes eu estou por lá. Portanto, é compreensível também
Quando você vê uma pessoa dizendo, me incomoda porque eu preciso de concentração. Os dois lados estão certos, os dois lados estão errados. A gente precisa ter equilíbrio nessa hora para evitar qualquer tipo de confusão. Lei do sossego, lei do silêncio, uma existe é perto de hospitais e a lei do sossego é quando eu me sinto incomodado. Boa tarde, gente querida do nosso YouTube. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. Espera aí que eu tô colocando aqui. Demora esse negócio aqui. Demora. Balanço Geral Curitiba. A internet vai lenta, devagar, quase parando, mas tá funcionando. Deixa eu ver você aqui junto com a gente. Deixa eu baixar o volume. Vai que alguém manda lá o gemidão, né? Daí já dá confusão, pai, não pode. O pessoal tá falando aqui, acho que dos músicos, né? É bacana, só que tem que respeitar os outros. É bacana. Poxa, muito barulho de fato, tira do sério. Sem amplificador até vai. Podia fazer som acústico. No máximo ali o carrom, é o nome daquela caixa, né? Carrom, violãozinho, grita no gogó e tal. Podia. Já chamei polícia para os bêbados que viram à noite na distribuidora na frente de casa, que ficam gritando, brigando, bebendo, jogando truco. Morra, mas truco é tão legal. Tem uma turma que exagera, né? Se ali no centro, na ocasião, mais pessoas chamarem a polícia pelo som, de fato estava perturbando. É verdade. Ninguém vai ser contra os músicos na frente deles. Para quem passa, pode não atrapalhar, mas quando você está o dia inteiro, acho que também não gostaria. Foi aquilo que eu falei, né? A gente passa de vez em quando. É legal, mas o dia inteiro, aquela música, aquele som, não sei, de repente pode atrapalhar mesmo. Eu estava lá. A música é ótima, mas alguns extrapolam com um som muito alto. Não aguentaria ficar escutando mais que 2 horas. Pode ser. Por que a polícia e os vizinhos não se preocupam com a bandidagem? Os caras estão trabalhando, passando alegria ao nosso povo. Se fossem bandidos, ninguém fazia nada. Polícia e moradores. É uma opinião aqui. Tinha um boteco na frente da minha casa que tinha muito barulho, a Adesma está dizendo aqui. Eu morava do lado. Quando eu morava no interior, tinha um boteco do lado. Mas quem ia era meu pai, meu avô, meus tios. Não dava nem para reclamar, porque quem fazia bagunça no boteco era eles. Achei um exagero com tantos carros de polícia. Boa tarde, boa tarde. Aí fica fácil da polícia pegar e tal, deixar de garantir o leite para as crianças. Mas, de tudo um pouco, o CWB, os policiais foram até educados ali nessa segunda ação. Eles foram bem educados, os próprios músicos disseram, né? Ninguém reclama, brincadeira mesmo, boa tarde, tá feia essa reportagem. Não, é polêmico, o povo gosta disso aí, nós estamos mostrando só. Trabalhar de verdade não querem, 8 horas por dia, é fácil ficar incomodando os outros, por isso que esse país não anda. Apoiam se fosse só gente do bem. Oswaldo, o ruim é conseguir emprego, né? Está dizendo que drogados se escondem atrás dos músicos. Pode ser que tenha isso também, você não tenha dúvida. Sempre que posso, evito a 15, a Marisete falando. Ixi, pois é. Também evito aqui a Thelma falando, desocupados pedindo dinheiro, cigarro, vendedores ambulantes insistentes, ficam seguindo e tentando convencer para comprar bala, bombom, perfume. Uma vez eu comprei um daqueles alfajor. Bom alfajor. Mas enche o saco mesmo. Isso tá certo. Olha quanta gente comentando, hein? Cidade Jardim, São José dos Pinhais, Paulo Frontin. Vamos voltar. Será mais um caso de intolerância religiosa? Um acidente? Ou foi ato criminoso mesmo? Mais um centro de Umbanda foi incendiado aqui em Curitiba. Toda fé é boa e é importante. O que não pode existir é a intolerância e o preconceito. Quando eu olho para o outro e falo, a vida é sua, você faz o que você bem entende. Desde que não seja algo criminoso, que a gente precise intervir, tá valendo, é só respeitar o outro, gente. Pelo amor de Deus, cada um acredita no que quiser. Não dá para tolerar esse tipo de situação. Se foi criminoso, que a polícia encontre.